respira, tá tudo aí. Como diz o meu livro, da autoconfiança, o importante é respirar, ganhar tempo. E agora nós estamos de volta, dobrando sintonia desta quinta-feira. E eu tô assim que eu não me contento de satisfação, porque eu acabei de trazer um jovem pesquisador falando de ruptura de paradigmas, falando do superior, do suprassensível, de tudo. E trago agora uma pessoa que eu conheço, deixa eu ver, há mais ou menos 1h30, 1h40. E realmente ela já passou pela minha vida, pela minha mente em outra instância. Porque é muita afinidade, é muita sintonia, muita empatia, sincronismo. Eu estou falando da doutora Sandra Regina de Souza, que eu não pude pôr tudo o que ela faz, tá? Ela é médica terapeuta, coach, especialista em neurociência, especialista e facilitadora de constelação familiar, hipnoterapeuta, regressiva, trata de cinesiologia quântica, fala de ginástica cerebral e hoje ela vem falar pra gente sobre a neurociência para a inteligência. Eu estou muito ansiosa com essa entrevista porque na minha cabeça, vamos começar quebrando paradigmas, como eu acabei de falar com o meu convidado que está aqui nos ouvindo, para mim a inteligência vinha pronta, né? A sua hereditariedade e tal, genética, e eu agora fiquei sabendo que dá para mexer nisso. Então, fique atento que a doutora Regina vai dar um oi para vocês, doutora Sandra, e já vai me responder o que é isso que a inteligência a gente pode mexer? O que é isso, menina? Olá, muito bom estar aqui com você, estar aqui contigo, te conheci tem 1 hora e a gente já falou do monte de coisa que a gente tem em comum, é sempre muito interessante. O que acontece? Existe uma coisa chamada genética. E hoje em dia a gente fala muito mais na epigenética. Eu não sei o que é isso, desculpa. A epigenética é o seguinte, o teu ambiente, as coisas que você vive, as mudanças comportamentais, emocionais e de motivação vão fazer com que você mude paradigmas e que a gente seja diferente. Então, epigenética é isso, é aquilo que você adquire no circundando o seu antigamente, ambiente. o que a gente pensava? Qual era o paradigma antigo? Que a tua genética determinava quem você seria. Tá. Mas a gente vê que isso vai 25%. É porque você repete os hábitos da sua família, as suas crenças, e você não muda determinadas coisas. Certo. Então agora, quer dizer, agora não, Já há faz uns tempinho. 100 anos, talvez, a gente começou a estudar o cérebro. Tá. E a gente vê que o nosso cérebro não é aquilo que a gente pensava. Que a gente pensa que o cérebro é a inteligência cortical. Em 1970, Paul MacLean fala do cérebro triúnico. E ele fala de uma questão da evolução das espécies. Em vez da gente olhar o cérebro como uma máquina, de uma forma mecanicista, a gente vê de uma forma holística. Os répteis, eles acasalam, eles defendem o território, eles procuram um território melhor, eles se assustam, eles se defendem, eles fazem tudo isso. E foram os primeiros habitantes do planeta. Tá. Depois começam a vir os mamíferos, que já têm um comportamento diferente. Eles não põem o ovo e saem e deixam o ovo lá igual o réptil. Né? Eles cuidam da cria, eles amamentam, eles têm um sentimento. Até que os últimos a chegarem no planeta são os primatas. Os macacos e o teu DNA é 0,03% diferente do DNA do macaco. Já imaginou isso? Olha só. Você pensou que você era tão parecido com o macaco? E a Nossa. gente é. O que tem de diferente, sabe o que é, Beth? É uma coisa que a gente chama de neutênia. Neutênia. Eu tô falando que Gente, ele eu tá preciso aqui pra ele anotar saber. aqui que o outro vem e fala um monte de coisa que eu nunca ouvi. Ela vem e fala. Depois eu vou anotar esses O nomes. que é isso? Que o é macaco só evolui até os 6 meses. Depois ele não evolui mais. Sério? Sério. Ué, mas ele não O aprende um monte de sistema coisa? nervoso dele, ele se entra em maturidade com 6 meses. O nosso, ele entra em maturidade só com 21. Essa parte do cérebro anterior tem a parte predictória. O que é a parte predictória? Se eu tomar todas hoje e ficar até as 3 da malada, amanhã eu vou fazer uma péssima prova. Sem dúvida. Se eu entrar numa curva 100 por hora, é capaz de eu capotar. Sim. O adolescente não sabe disso.
Ele não tem maturidade neurológica para ver isso. Mas mesmo tendo uma boa educação... Mesmo tendo uma boa... Ele não tem neurônios para isso. Ainda não tem maturidade nessa área cerebral. Tá. Que é essa área da frente? Que é essa área da frente. É a parte frontal do teu cérebro cortical. Só quem tem córtex, um córtex robusto, são os primatas e os humanos. Tá. Tá? Nós temos os macacos... nós. E nós. Então, o macaco aprende muito mais que outras espécies, porque ele tem esse cérebro cortical que em 1987, 88, começam a falar de cérebro esquerdo e direito. Porque antigamente... Que é o racional e o emocional? Exato. Não, é o racional e o criativo. Ah, tá. Né? É aquele cérebro gestalt que vê o todo e aquele outro cérebro que vê a parte. É um cérebro que é mais matemático, língua, lógica, e o outro que é mais música, cor, som. E qual que é o direito, qual que é o esquerdo? A música tá onde? O direito ou na esquerda? Tá, já me interessou. Bom, isso é um outro paradigma para se quebrar. Antigamente, o que a gente sabia? Que o cérebro direito era o criativo e o esquerdo era o analítico, mas não é em todas as pessoas assim. Quando a gente faz esses exames que ele falou, a gente percebe que às vezes a pessoa está fazendo um trabalho extremamente criativo e está nesse cérebro. Tem um livro chamado 100 bilhões de neurônios, que fala muito sobre isso. Tem um outro livro chamado Neurociência, uma mudança para todos. São livros assim, de 400 páginas, gente. Mas vale ler. É super interessante e é numa linguagem que dá para se entender, né? De como o cérebro funciona. Essa caixinha de surpresas. Tá, então aí você já está quebrando um paradigma, porque a gente sempre achava que um lado era uma coisa e o outro lado era outra coisa. E dá para fazer essa transição. Às vezes tem uma inversão. E como é que, por exemplo... como você comentou, que é o que está, assim, me despertando a curiosidade. Como é que a inteligência pode ser desenvolvida a partir do momento que a pessoa nasceu? Você fala assim, essa criança é burra? Tem mãe que fala. Infelizmente, tem mãe que fala, você é uma burra, não vai ser nada da vida. Já está plantando uma coisa que não deveria. Mas essa criança que a gente perceba que não tem tanta esperteza ou discernimento, como é que se desenvolve isso numa criança? Bom, o próprio Gardner já fala das múltiplas inteligências, que é inteligência matemática, geográfica, português e tal. Cada um tem uma especialidade. Mas eu gosto de falar sobre as inteligências reptilianas, que são as inteligências de sobrevivência, de padrão, de parâmetros. Tem as inteligências que são emocionais, que são as sensibilidades, que é a forma de você perceber o mundo. Como lidar com as coisas. E tem as inteligências corticais, que não é só a inteligência de aprender matemática, física e geografia, mas também a criativa, a música, a dança, a pintura, também são inteligências particulares. Quando a gente entende que quando eu estou no cérebro reptiliano, eu estou na luta e na fuga, né? Eu estou tentando sobreviver, eu estou me defendendo do mundo, ele toma conta de tudo. Eu não consigo pensar e eu não consigo sentir. Eu estou só na reatividade. Sim, e aí que a gente se estressa. E aí que a gente se estressa, e aí que dá um monte de problema. Quando eu aprendo a ver quais são esses gatilhos e interromper esses gatilhos antes que eles deflagrem, porque depois que deflagrou, gente... É lei da Depois que a bola do boliche saiu da mão da gente, já saiu, você não tem como interromper. Então, antes do gatilho te ativar, você já vai entender os seus gatilhos. Então, conte como é que E faz os gatilhos isso. são emocionais. Estão no cérebro emocional, onde eu tenho toda aquela coisa do sistema nervoso simpático e parasimpático, que é o que te coloca em aceleração ou que te dá o relaxamento. Né? E depois que eu entrei no processo, vai ser difícil de parar. Mas quando eu entendo o que deflagra isso, eu tenho várias técnicas, como a gente falou antes, da meditação, né? Na entrevista anterior a gente falou da meditação, mas existem várias outras para você não entrar nesse gatilho. Você pode dar algum exemplo de que outras coisas a gente pode fazer para não disparar? Respirar. Você mesmo falou. Então eu vou aproveitar esse momento, gente. Eu vou dar
oferecer tudo que vocês queiram pensar esse livro para doutora Sandra, porque lê o que está escrito aqui, ó. Que tá escrito? Respirar está em tudo aí. Tá tudo aí, respira, tá tudo aí. Eu tô te dando o livro, viu, meu caro? Gente, ó, é pra você... Autoconfiança. Autoconfiança. E foi uma pergunta que eu lhe fiz, né? Assim como a inteligência que dá pra você alargar, empoderar, a autoconfiança é uma coisa adquirida, né? Sim, porque imagina você, eu chego em casa, toda feliz, tirei 10 em matemática e tal. Mas você só faz isso, você só estuda, não é mais que a sua obrigação. Gente, não creio que uma mãe pode falar isso. Alguém pode Ou eu chego em casa e falo assim, nossa, fui muito bem, o vôlei, a gente ganhou porque eu fiz a cesta não, eu fiz o saque, eu fiz o ponto, eu assim, deixa de ser metida, ninguém gosta de gente assim, né? Seja mais humilde. E depois, quando eu sou adulto, quero que eu tenha autoestima. Quero que eu tenha autoconfiança, que foi detonada. Então, o meu cérebro básico, qual é esse cérebro? É o da sobrevivência. E eu falo assim, sai daí que essa cadeira é minha. Aí a mamãe fala assim, ô Sandra, ela é visita, deixa ela sentar. Me dá minha boneca, a boneca é minha. Sandra é sua priminha, deixa ela brincar com a boneca. E aí o meu cérebro já não sabe se ele tem que defender o que é dele, o território ou não. Por isso que tem tanta gente sem limite. Invade o limite dos outros, deixa-se invadir, porque ela foi adestrada, e o pior que essa é a palavra, não pode se dizer outra, foi adestrada a funcionar assim. Então, em vez dela ser um bom animal que tem um instinto de preservação, um instinto de sobrevivência, que é do cérebro reptiliano, ela perde esse instinto porque ela foi domesticada a funcionar de uma outra maneira. Entendi. Então, quando você entende, através de rever, como é que foi você, a tua concepção? Eu não sei. Como é que você está concebendo as suas coisas hoje? Também não sei. Provavelmente, mas se você olhar como você concebe as suas coisas, seus relacionamentos, as suas atividades, você vai ver que você foi concebida assim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ele falou, não, porque tudo meu é difícil, tudo meu demora, tudo meu não sei o quê. Falei, seu parto foi difícil? Ele falou, foi dificílimo, levou horas, eu nasci de fórceps. Pronto! Ele falou, nossa, como é que você sabe isso? Eu falei, pô, você acabou de me falar. Então a gente tem uma relação de zero, né? Do momento em que eu nasci até os 3 anos, eu tô com uma relação muito íntima com a mamãe. Dos 3 aos 7, muito íntima com o papai. Terminei o primeiro setênio e vou entrar no segundo, de 7 a 14, que é uma idade em que eu me revolto com a minha família. A mamãe devia usar o cabelo assim, o papai não devia ter gasto dinheiro com aquilo, o vovô não podia ter perdido a fazenda. E aí eu trago uma carga que tudo que eu excluí, eu atraio para mim. Isso que a constelação familiar fala. De eu repetir os padrões da minha família exatamente porque eu não tomei no meu coração esses padrões. Eu não aceitei tudo que foi do jeito que foi e deixei lá para trás. Eu estou carregando aquilo nas minhas costas. Percebe? Então, há uma coisa o autoconhecimento é que vai me libertar, que vai fazer a metamorfose. Que metamorfose? Uma metamorfose quântica. Por que quântica? Como assim? Como assim, né, Vinícius? Por que quântica? Porque a gente vai falar, ele falou da ressonância de Schumann, e eu vou falar aqui no exercício, procurei no YouTube, de dupla fenda. Dupla fenda, eu já ouvi esse termo. Sim, esse exercício é uma experiência feita por cientistas que colocam 2 negócios aqui e passam a luz. Então você vai ver lá atrás 2 linhas. Não é isso? Sim. Mas se você olhar por um outro ângulo, você vai ver vários pontos. Então eles provam que o elétron, ora funciona como uma onda, ou seja, as múltiplas possibilidades, e ora ele funciona como partícula. Quando eu faço o colapso dessa onda e eu materializo aquela partícula, e não todas as possibilidades, mas uma única possibilidade. Entendi. Entendeu? Então, quando eu faço uma constelação, por exemplo, e o cliente vê a vida dele, o problema dele de uma outra forma,
uma outra perspectiva, uma outra visão, ele colapsa uma outra possibilidade, uma outra onda. Como se fosse o Big Bang, né? Exatamente. Ele materializa uma outra, como ele falou, dimensionalidade. Né? Porque a gente vive em múltiplas dimensões. Quando eu acesso essa outra dimensão, que é uma nova possibilidade, ela passa a existir nesta realidade. Ai, mas você explica muito bem, sabia, doutora Sandra? Não vou nem chamar de doutora mais, porque agora nós já estamos amigas, né? Bom, todo esse conhecimento que você traz aqui, como é que eles podem, como é que ele pode ajudar a melhorar a qualidade de vida da pessoa? Como é que ela pode ir em busca disso? Porque não está nas escolas. Não está nas escolas. Livros, você teria que ter uma indicação muito apropriada. O que você sugere? Olha, a primeira coisa é procura ler sobre cérebro triúnico. Triúnico quer dizer triúnico. Tri e 3 e 1 3 e 1, porque é antagônico. um cérebro só, mas ele tem 3 estruturas completamente diferentes em termos anatômicos e eles têm funções diferentes. Mas tudo é cérebro, tudo é sistema nervoso. Porque essa palavra, quando eu li isso aqui, eu falei, como é que pode ser triúnico? Então ele está considerando o reptiliano... um cérebro só, mas o meu cérebro ele é dividido em 3 partes que têm funções e anatomia diferentes. E para esse desenvolvimento, através da neurociência, para a inteligência, qual é que a gente tem que exercitar mais, digamos assim? Aquele que não está funcionando melhor. Né? Então, se chega uma pessoa para mim totalmente cortical, que não importa se ela está falando que o pai dela morreu ou que ela ganhou na loteria, ela não muda a expressão facial, onde é que ela está? Só no cortical. Sim. Então, eu vou ter que levá-la para o emocional. Se chega aquela pessoa querendo destruir tudo que eu falo ela critica, tudo que eu falo ela rebate, que cérebro que ela tá? No reptiliano. Ela tá em luta e fuga. Então, o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou levá-la para uma emoção. A emoção é o cérebro que escolhe. Sim. O único cérebro que escolhe é o emocional. Você falou do primeiro, o que chega... O reptiliano, ele não escolhe, porque ele está reativo. O cortical também não escolhe, que para ele tanto faz como tanto fez. Quem escolhe é o emocional. Quando eu compro aquele sapato vermelho, lindo, maravilhoso, com aquele salto assim, sem saber se ele cabe no meu pé ou não, sem saber se é uma boa compra ou não, porque se eu vou usar ou não, é o emocional. E aí depois o cortical justifica, não, porque ele estava barato, não, porque ele combina com aquele seu vestido. Ele justifica de qualquer maneira, mas quem comprou foi o emocional. Entendi. Toda vez que você faz uma escolha, é o teu emocional que está funcionando. E se chega uma pessoa com o cérebro emocional, ou seja, está chorando, sei lá o que você faz aí? Eu, como terapeuta, sim, né? Eu deixo ela chorar um pouco e depois eu levo ela pro cortical. Tá. Porque se eu fico consolando, eu infantilizo essa pessoa. E essa pessoa é um adulto. Eu tenho que tratá-la como um adulto que soluciona problemas, com um adulto que pode fazer escolhas. Ao invés de ficar cuidando da criança interior. Eu sou contra esse terapeuta que cuida da criança interior por 10 anos. 12 anos cuidando da criança interior. Né? Pelo amor de Deus, reconhece a criança e fala assim, como você trataria uma criança que chegasse falando isso pra você? Quantos anos você tá agora? Você se sente agora com quantos anos? Tá chorando, porque isso aí... Às vezes é um choro real, acabou de ser assaltado, o pai acabou de morrer, perdeu alguma coisa. É real. A gente deixa ela entrar em contato com aquilo e volta pro cortical. Porque é no cortical que eu vou tomar o posicionamento, a visão daquilo. Todas as minhas crenças, elas estão no cortical. Quando eu trabalho com o sistema de crença, eu trabalho com o cortical. Mas se algo me coloca em conflito, o meu reptiliano vai tentar me defender e todas aquelas novas crenças que eu coloquei vão por água abaixo. Entendi. Então é importante que os 3 sejam trabalhados. E quando você consegue essa remembração do cérebro, colocar num patamar assim, equânime, digamos assim, é aí que a inteligência está sendo desenvolvida? Exatamente, porque aí a gente tem aquela coisa do pensar, do sentir e do agir. O agir o metabolismo e é toda parte do reptiliano, é ação. O sentir é o cérebro mamífero e o cortical é o pensar.
Então eu penso uma coisa e sinto outra. A minha ação está bloqueada. Não, dá um caos. Dá um né? caos. Uhum. Então, quando eu faço essa integração desses 3 cérebros, que a gente, quando entende anatomicamente como isso funciona, fica muito mais simples de trabalhar. As pessoas se equilibram mais, né? Se equilibram mais. Porque fica todo mundo assim em busca da felicidade. Ah, porque eu quero ser feliz. Na realidade, eu trocaria busca da felicidade por busca pelo equilíbrio. E o que é o equilíbrio? É você, o que nós acabamos de falar aqui, dar importância ao que tem importância, não é? E estava interessante, eu falo que sempre os bastidores a gente aprende muito, comentando aqui com com a Sandra, Regina, que a partir de uma determinada idade, você passa a filtrar aquilo que realmente é importante na sua vida, aquilo que você tem que se exasperar, que atualmente eu não me exaspero com nada, fico com raiva de nada, porque você filtra, às vezes uma coisa tão boba, numa outra época você quebraria a parede por causa daquilo. E hoje a gente fala assim, e deixa passar. Isso não é inteligência? Claro. Graças a Deus, então eu tô chegando lá. O essencial é simples. É verdade. Né? Essas coisas que começam a complicar e que ficam muito complexas, a gente está saindo do essencial. Está saindo. Aliás, tem um livro, não sei se você já leu, provavelmente você já deve ter lido, Essencialismo, já leu? Não. Quem me indicou Essencialismo foi um querido responsável, culpado por você estar aqui, que é o Márcio Nami. Ele me deu esse livro e aí eu percebi o seguinte, eu dizia muito sim. Sim para tudo, porque eu queria ser amada, validada, né? As pessoas têm essa necessidade. Eu tinha. E eu não dizia não. Às vezes eu não podia fazer, eu só falava sim, sim, sim. E o livro diz o seguinte, que as pessoas que sabem dizer não na hora certa são muito mais respeitadas. E é verdade. Para de dizer sim para tudo, porque vai ficar banalizado o seu sim. E eu vou te explicar agora. Vai lá. Por que a gente precisa ser amado. Conte. Isso é neurociência. O ser humano é o único animal que nasce incompetente para a vida. Porque se a gente nascer e largarem a gente ali, a gente morre. De fome, de sede, de falta de movimento, de tudo. É verdade. A gente precisa de alguém que dê alimento, que ponha roupa, que dê banho, porque a gente não nasce igual um cavalinho que acabou de nascer e já está mamando na mão e já sai andando. Então, por isso que o meu cérebro reptiliano fica adulterado. Porque eu quero agradar a quem me faz sobreviver. Papai e mamãe ou o representante do papai e da mamãe. Quem cuida de mim, quem cuida da minha sobrevivência. Só que eu tô com 60 anos de idade e eu ainda quero agradar as pessoas como se a minha sobrevivência dependesse disso. Não depende mais, gente. Vamos tratar do cérebro reptiliano para ele saber que ele pode se defender, que ele pode colocar limite, que ele pode fazer todas essas coisas. Ele pode se autopastar, não pode? Claro, né? Mas quando bebê, ele não era capaz. Eu não sou nenhum bebê. Isso é uma atualização de crença, então. Isso é uma atualização de crenças. Mas eu tenho que mexer lá no cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano tem a ver com toque, com contato, com movimento. Então, aquelas terapias que são unicamente corticais, cerebrais, elas não vão atuar. Elas têm que se usar técnicas físicas. Entendi. Entendeu? Então, uma criança que é diagnosticada com distúrbio de atenção, com dislexia, com dislalia, com não sei o quê. Meu Deus, meu filho nunca vai aprender. Ele Primeiro que já vai essa aprender. E ele talvez nem tenha nada disso que rotularam ele. É verdade. Talvez o que aconteça é que a forma como o professor ensina serve para 50%, 70% das crianças, mas para ele não. A gente escreve com uma das mãos, a gente chuta melhor com um dos pés, né? Por isso que tem ponta esquerda e ponta direita no futebol, é verdade. Né? A gente vê melhor, quem tem problema de visão sabe que às vezes tem um grau num olho, um grau no outro. O olho e a gente também escuta melhor de um ouvido do que do outro. Você pode ver, você atende celular sempre do mesmo lado. É verdade. Veja se você cada dia atende de um. Você sempre atende pelo mesmo lado. Eu tenho certeza disso, porque isso é neurociência. É o que você mais... Só falar, olha, nós começamos pulando essa pergunta. O que é neurociência? Que você fala toda hora. Neurociência, a ciência da... É a ciência que estuda o sistema nervoso. Central e periférico. Porque tem alguns termos atualmente que a gente não ouvia antigamente. Por exemplo, neurociência é um termo, não é novo, mas que não é de 100 anos atrás. Não é.
Então, porque é quando começa a se descobrir, por exemplo, antigamente a gente pensava o quê? Que a gente nascia com 100 bilhões de neurônios e que eles iam morrendo, e que você cada vez poderia aprender menos. Hoje tem uma célula... Como que ficou agora? Agora tá interessado. Agora vem a boa notícia. Tem uma célula chamada célula da glia. Glia. Que é uma célula também do sistema nervoso, que achava que não servia para nada. Hoje a gente sabe que ela é que alimenta o neurônio. Tá. Neurônio é a célula do sistema nervoso. E embora não nasçam mais neurônios, isso é verdade, continua sendo, a gente pode aumentar as sinapses, que é a conexão entre neurônios. Então, se hoje eu vou para casa por um caminho, amanhã por outro, depois por outro, se eu chego em casa, em vez de acender a luz, eu faço tudo no escuro. Se no outro dia eu chego em casa e entro cantando, cada vez eu vou criando neurônios diferentes. Novas eu vou caindo novas sinapses, novos caminhos neurológicos. E isso te torna mais inteligente. Então aquela história que a gente perde não sei quantos milhões de neurônios diariamente, não existe isso? Não, não você perde, mas não importa, porque o que importa, o que te faz inteligente são as sinapses, são as conexões neurológicas. Se você aumenta, se você nunca fez palavra cruzada, tá com 50 anos e começa a fazer, isso vai ser legal. Porque se você sempre fez, não vai mudar nada. Entendi. Então você tem que começar a dançar, cantar, fazer uma outra coisa que você não fazia. Você sabe que uma pessoa me procurou, eu dou aula de piano e violão, não sei se eu te contei. Porque o médico a mandou estudar um instrumento, queria, ela estava assim com pouca memória, meio lerda, vamos combinar. E disse que se estudasse um instrumento, porque ia ter lá que contar tempo, ritmo, som, vibração. E ela deixou o médico e ficou só com o piano. Olha que coisa boa. Sim, ele usou exatamente isso. Agora, aquela pessoa que sempre só estudou, só fez coisa cortical, começa a estudar piano, começa a desenvolver uma outra área do cérebro. Agora, aquela que sempre fez isso, talvez tenha que fazer algum estudo mais formal para desenvolver uma outra área do cérebro. E assim criar novas conexões neurológicas. Ai, meu Deus, gente, eu fico boba de ver como tem gente que sabe as coisas e como tem coisa que eu tenho que aprender ainda, né? Olha, não é você não, tem muita gente, tem professor que toda não sabe isso, do Brasil. tem neurologista que não sabe isso, porque isso é um conhecimento muito novo e paralelo à ciência tradicional. E existe uma frase que eu gosto muito assim, quanto mais eu sei, percebo que nada sei. Menos eu sei, né? Mais coisa tem para aprender. Muito bom. Só tem uma coisa que interessante. O que é perfil de lateralidade e qual a importância de se conhecer isso? Pois é, exatamente isso. Quando eu for juntar cérebro, olho, ouvido, mão e perna e faço uma análise combinatória, saem 32 perfis diferentes de lateralidade. Porque como é que o meu sistema nervoso funciona? Entram os dados, eu processo esses dados e eu devolvo esses dados. Numa conversação é assim. Você fala comigo, eu processo o que você falou e eu te respondo. Mas tem que haver um processamento daquilo que foi dito. Não é de bate pronto. Não, eu tenho que ouvir aquilo e entender e metabolizar aquilo. Então, o que acontece? A minha forma de processar acontece de 32 maneiras diferentes. Por isso que aquela criança é considerada disléxica, é lenta, é isso, é aquilo, porque o processamento dela é diferente. Porque há um cruzamento aqui neurológico que este lado do meu cérebro trabalha este lado oposto. Então, se está tudo de um lado do cérebro, como era do Einstein, Einstein começou a falar com 3 anos de idade. Porque a lateralidade dele não era cruzada. Então, e ele era uma pessoa extremamente criativa, mas muito estudioso. Ele usava os 2 cérebros em harmonia e em conexão. Que é o que a gente faz com a ginástica cerebral, que você tinha me perguntado antes. Então, tá aqui, é a nossa última pergunta. Porque, meu Deus, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar aqui, porque eu quero falar de constelação. Sim, quando eu voltar a São Paulo, a gente... Vamos estar combinados. O que é a ginástica cerebral? A ginástica cerebral é uma ginástica, gente. O pessoal chama de ginástica cerebral uma coisa que é ginástica mental, que é ficar fazendo exercíciozinho no computador. Aquilo é ginástica mental. Cérebro é a estrutura anatômica. Mente é o que funciona. O teu computador é o teu cérebro, o software é a tua mente. Tá? Então, a ginástica cerebral, eu vou fazer movimentos de cruzar o braço.
E quando eu trabalho isso, eu estou trabalhando o quê? Este lado do cérebro e este lado da perna, que eu vou fazer isso aqui. Tá. Quando eu toco aqui e aperto aqui, que é o R27 da acupuntura, eu estou estimulando 2 meridianos. Fisicamente eu estou estimulando. Então, é uma ginástica feita no corpo físico, mas que vai trabalhar áreas mentais diferentes. Quando eu faço essa cruzadinha andando para um lado e para o outro, eu estou trabalhando o cerebelo, que é cérebro básico. Então, é uma ginástica toda elaborada em cima da neurociência. Entendi. Sandra, você criou isso, que magnífico. Não fui eu, Não fui eu. Vamos dar crédito. É Paul Denison, é um americano que trabalha com cinesiologia, que é o teste muscular, que é a conversa com o corpo, e ele fazendo estudos exatamente com crianças com dificuldade de aprendizado, dificuldade de relacionamento, ele cria esta ginástica para trabalhar vários perfis diferentes de lateralidade. Ouvindo você, sabe que me leva a uma conclusão? Que tudo tem jeito. Nossa, tudo claro. Tudo tem saída. Eu tô assim, embevecida dos 2 meus convidados de hoje, o Vinícius Vasconcelos, que acabou de sair daqui, e a doutora Sandra Regina. A gente está para sempre conectados, e eu sinto dizer... Tenho 2 notícias, uma ótima e uma boa. A ótima é que você vai voltar. E a boa é que, se você ficou com gostinho de quero mais, assista quantas vezes for necessário o programa do Vinícius e o programa da doutora Sandra, porque o cérebro aprende por repetição, tá certo? Sim. E velocidade. Isso exatamente. Aprendi também isso. E queria que antes de você dar o seu tchauzinho, missão? Já tá na missão? Claro! Sem dúvida, eu acho né? que desde sempre, desde menina, sempre. A minha missão sempre foi ensinar. Desde pequena eu sempre adorei ensinar. Então eu ensino tudo que você quiser aprender, eu ensino, porque tudo que eu faço eu quero multiplicar. Então, eu quero passar para as outras pessoas. Candidata! E com certeza o Vinícius também vai querer ficar, né? E eu quero te fazer um convite, que amanhã eu estou aqui em São Paulo e vou fazer constelação familiar. Então, eu quero que você vá, Vinícius, você Vinícius, também. Eu quero mesmo, quero. E quando você vier fazer o outro, você me avisa que eu já anuncio aqui, tá? Tá Onde bom. É que é o de amanhã? É lá perto do Copom. Tá. Né? E a gente vai fazer grupo, então quem participa, quem representa e quem está colocando o seu problema é igualmente beneficiado, porque está no campo mórfico que ele falou do Rupert Sheldrake. E no universo coletivo, né? Exatamente. Então, todo mundo que está ali junto é beneficiado, porque a gente entra num campo de cura. É a mesma egrégora e a energia, é tudo vibração, é tudo amor, consciência. Deixa a sua mensagem aqui para os nossos internautas. A mensagem é o seguinte: volta a ser quem você sempre foi. A metamorfose é essa. Nós sempre fomos uma borboleta. Estamos presa num casulo e a gente precisa voltar a se reconhecer quem nós somos, porque nós somos luz, nós somos amor, nós somos brilho e batom. É porque eu já contei pra ela que eu sou a BBB, Bete, brilho e batom. Ai, gente, eu tô muito feliz de ter trazido esses 2 assuntos que se conectaram completamente. E quero combinar aqui com o testemunho de vocês que ambos podem voltar aqui, porque tem muita coisa ainda para dizer. O Sintonia, ele era bem mais longo, mas aí eu resolvi deixar enxuto, porque eu tenho certeza que você ficou com gostinho de quero mais. Comece a exercitar a sua inteligência e perceba que você, se você já é inteligente, você vai ficar muito mais. E se você se acha assim meio devedor nesse quesito, tem jeito. Tudo tem jeito. Respira. Tá tudo aí. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Vinícius, super grata. OLTV, Paulinho, valeu aí. E até a próxima semana, sempre com novidades. Semana que vem promete também. Um beijo. Boa semana.